Continuação da leitura do livro As Grandes Estratégias, de John Lewis Gaddis, e seu capítulo 2, As Grandes Muralhas. Visto de cima, o formato devia se assemelhar a um osso gigante, roído, limpo e atirado com descuido, por algum deus saciado no sul da Ática, ao norte do Monte Olimpo. Uma extremidade tal, uma articulação, permaneceu no penhasco rochoso, a outra apenas encostou na beira d'água. O comprimento total atingia cerca de 10 quilômetros, mas saliências em cada extremidade formavam uma circunferência de quase 30 quilômetros. Cerca de 7 quilômetros de uma implausível canela fina se conectavam. Se colocada de pé, a estrutura não sustentaria o próprio peso. Todavia, essa não era seu propósito, pois eram muralhas, as mais longas já construídas ao redor de duas cidades. Atenas, na extremidade nordeste, tinha uns 200.000 habitantes, quando a construção das muralhas foi concluída, em 457 a.C. A população de Pireu, a sudoeste, era menor, porém, lá havia mais espaço. Pireu era o porto ateniense usado para o comércio em todo o Mediterrâneo, bem como a base de construção, reparos e abastecimento de sua marinha, e a vitória, em Salamina, 23 anos antes, se dera graças às suas paredes de madeira. Bem depois de Atenas ter perdido a primazia conquistada naquela ocasião, o historiador Plutarco descobriu um florescer de renovação, nos prédios e nos espaços públicos da cidade, como se um espírito perene e uma vitalidade imortal se mesclassem em sua composição. Do alto do rochedo, a reconstruída Acrópole, ainda eximindo as marcas das labaredas dos incêndios persas, reinava sobre a cidade como até hoje, apesar de várias outras calamidades. As muralhas ligando Atenas a Pireu tinham cerca de 150 metros de extensão, largas o bastante para acomodar um fluxo de mão dupla de pessoas, animais, carroças, mercadorias e tesouros, e estreitas o bastante para viabilizar a sua defesa. Eram sólidas, uns 3 metros de espessura e 7,5 metros de altura, 7,5 metros, mas em estranho desacordo com a extrema elegância do que cercavam. Na argamassa, pedras desajustadas e diferentes umas das outras, colunas quebradas, assim como fragmentos de túmulos. A explicação oficial para essas marcas era a memória. Era preciso recordar as depredações de Xerxes à medida que se passava pelos muros. Seus ancestrais ali estariam para lembrá-lo. Xerxes levara tudo com ele ao atravessar o Helesponto, exceto uma grande estratégia. Se suas aspirações eram suas capacidades, por que se importar em alinhá-las? Xerxes só conheceu a escassez depois que a terra, o mar, o clima, os gregos e os oráculos a apresentaram a ele. Acreditando-se o forte em todos os aspectos, nada guardou de reserva. Quando uma faltou, outras se seguiram, e então, segundo estimativas, perdeu mais de 900 trirrenes e 250.000 homens. Os gregos, em contrapartida, só conheciam a escassez. Ao contrário dos persas, cujo império se estendia do Egeu à Índia, ocupavam uma pequena península acidentada onde os recursos eram fragmentos e havia resistência à autoridade. Cidades e vilarejos precisavam se proteger. Nenhum rei dos reis poderia fazer isso por eles. Formavam alianças, até mesmo colônias, mas as obrigações eram vagas e as lealdades em geral ficavam sujeitas a mudanças. Isso tornou a Grécia uma estufa de rivalidades e, portanto, de estratégias. Depois da derrota de Xerxes, duas se destacaram. Diferiam em quase todos os aspectos, mas concordavam em um. A escassez exigia especialização. Os espartanos, que lutaram até o último homem em Termópilas, eram guerreiros de longa data. Ligados ao Peloponeso, mas não como lavradores, a agricultura era relegada aos escravos, helots. Tinham como estratégia transformar seu exército no melhor da Grécia. Sem outro objetivo, não conseguiram produzir sequer ruínas respeitáveis. Como soldados profissionais, constantemente treinavam com o objetivo de raras vezes lutar. Perderam a Batalha da Maratona em 490 a.C. por comemorarem na ocasião um festival lunar.
Quando despertada pela invasão de Xerxes, porém, a fúria dos espartanos excedeu em muito o número de seus soldados, motivo que levou Atenas, apesar de Termópilas, a confiar aos rivais a defesa de suas terras. Diante do fracasso, nos conta Tucídides, os atenienses destruíram suas casas, atiraram-se em seus barcos e se tornaram um povo naval. Eles já eram um povo marítimo, cuja rede de comércio se espalhava do Atlântico ao Mar Negro. Os atenienses também haviam progredido e prosperado, obtendo lucros e tributos de suas colônias, além de extraírem prata numa região perto de Ática. Graças a esses recursos, financiou a frota em Salamina, mas Temístocles tinha outros objetivos em mente, além dos muros de madeira navegáveis. Eles queriam muros no chão em grande escala. Ao cercar Atenas e também Pireu, as muralhas transformariam as duas cidades em uma ilha, imune ao ataque terrestre e atendida em todas as suas necessidades pelo fornecimento pelo mar, pronta para dispor de uma frota tão formidável quanto a do exército espartano. Então, espartanos e atenienses, portanto, tornaram-se tigres e tubarões, cada um controlando seu próprio domínio. O senso comum deveria ter apelado a essa altura para a cooperação, uma vez que a ameaça persa ainda era bem evidente. O que se seguiu, no entanto, não fez o menor sentido. Os gregos embelezaram de modo inesquecível a civilização que haviam salvado, para em seguida quase destruir. A Guerra do Peloponeso, o conflito entre Atenas e Esparta e seus respectivos aliados, que durou de 431 a 404 a.C., assemelhou-se em determinado aspecto às guerras persas, bem menos demoradas. Cada um teve um grande cronista. Tucídides deixou claro aos leitores, entretanto, que não seria Heródoto. Refrearia os atrativos de sua história, priorizando a verdade. Sua ausência de romance poderia reduzir em parte seu interesse, mas ele esperava o que mais tarde Plutarco encontraria nos restos de Atenas, a preservação contra os efeitos do tempo e, por conseguinte, um bem para todo sempre. Bastaria, escreveu Tucídides, sua história ser julgada útil pelos que buscavam o conhecimento do passado para ajudar a entender o futuro, que deve parecer, se não refletir, o curso das coisas humanas. O passado e o futuro têm menos equivalência em Tucídides que as capacidades e as aspirações na estratégia, embora sejam interligados. Só nos é possível conhecer o passado por fontes imperfeitas, inclusive nossas próprias memórias. Desconhecemos o futuro, exceto que terá origem no passado, para logo dele se afastar. A distinção de Tucídides entre semelhança e reflexo, entre padrões que sobrevivem através do tempo e repetições degradadas pelo tempo, alinha a assimetria, pois sugere que o passado nos prepara para o futuro, tão somente quando, embora imperfeito, opera a transferência. Apenas as capacidades restringem as aspirações dentro do permitido pelas circunstâncias. Saber uma coisa grande ou várias pequenas, portanto, não basta. As semelhanças que insiste Tucídides devem acontecer, podem ocorrer em qualquer ponto ao alcance de porcos-espinhos e raposas, e vice-versa. Então, qual deles seria Tucídides? Pergunta inútil. A inteligência da primeira grandeza de Tucídides acomoda ideias opostas de forma tão natural que ele nos transmite centenas delas em uma história. Faz isso dentro do tempo e do espaço, mas também através da escala. Em minha opinião, apenas Tolstói rivaliza com Tucídides na percepção de significado onde ele parece não existir. Então não é exagero dizer que Tucídides treina todos os seus leitores, pois, como seu maior intérprete moderno, ele próprio, às vezes treinador, teve a gentileza de nos lembrar os gregos a despeito de sua antiguidade. Podem ter acreditado em coisas que nós esquecemos ou nunca soubemos, e devemos manter em aberto a possibilidade de que, pelo menos em certos aspectos, eles eram mais sábios que nós. Os espartanos nunca ergueram muralhas, confiando apenas em sua destreza militar para deter adversários. Ao ouvirem o plano de Temístocles de construir uma muralha,
tentaram convencer os atenienses de que nenhuma cidade deveria apoiar a ideia. Tal interdição incentivaria a unidade entre os gregos e, ao mesmo tempo, impediria as fortificações persas em qualquer futura invasão. Mas o verdadeiro propósito dos espartanos, argumenta Tucídides, era limitar as capacidades navais dos atenienses, que haviam provado sua habilidade em Salamina. A ausência de muralhas e a consequente vulnerabilidade de Atenas e seu porto contribuiriam para esse objetivo. Temístocles persuadiu os atenienses a fingir aceitar a proposta sem contestação, a ponto de ter sido enviado a Esparta com a incumbência de cuidar das negociações. Enquanto isso, Atenas deu início ao programa de reconstrução das muralhas. Homens, mulheres, crianças, todos participaram, usando tudo o que encontravam. A pressa, portanto, mais que a intenção de construir um memorial, explica o uso dos escombros nos muros. Quando os espartanos começaram a questionar a demora do início das conversações, Temístocles alegou estar à espera dos outros embaixadores, atrasados por algum motivo inexplicável. Estes chegaram, assim como relatos do que os atenienses tramavam. Se estavam preocupados, disse Temístocles aos desconfiados espartanos, deveriam enviar observadores a Atenas, para verem com seus próprios olhos. Então, em sigilo, instruiu os atenienses a deter os enviados espartanos até as muralhas estarem quase prontas. Uma vez informados de que a muralha já era bastante alta, Temístocles deixou de lado o fingimento. Atenas, anunciou, tinha sido murada para proteger seus habitantes. Quaisquer futuras discussões pressupunham o direito dos atenienses de determinar seus próprios interesses, bem como o dos outros gregos, os espartanos, não demonstravam ressentimento. Mesmo assim, observa Tucídides, a superação da derrota de seus desejos só podia lhes causar um secreto aborrecimento. Eles tinham sido ludibriados, se isso é possível, por um muro. Tudo isso ocorreu entre 479 e 478 a.C., 4 décadas e meia antes da eclosão da Guerra do Peloponeso. Tucídides o menciona em flashback, fato incomum em sua história. Ele quer que vejamos a conexão, mesmo distante, entre uma grande guerra e uma quase colisão cósmica entre a impassibilidade espartana e o ardil ateniense. Pequenas causas podem ter grandes consequências. Nada disso, contudo, é definitivo. Os acontecimentos seguintes envolveriam mais cautela, pois cada aspecto da relação entre atenienses e espartanos carregava, então, múltiplos significados. Tome-se, por exemplo, a construção das muralhas. Foi um ato defensivo ou ofensivo? Os atenienses pretendiam erguer as muralhas para proteger sua ilha, de cuja base, graças a seu comércio e sua frota, controlariam os mares ao redor da Grécia e bem mais além. Os espartanos pensavam em segurança, não obstante a ausência de muros, tão somente porque seu exército era e continuava a ser o mais poderoso da Grécia, o que foi, para começo de conversa, um motivo de os atenienses acreditarem na necessidade das muralhas. Todavia, tanto os espartanos quanto os atenienses agiram com base na estratégia, alinhando aspirações com capacidades. Cada um buscava segurança, mas por diferentes métodos. Nenhum podia se dar ao luxo de ser, a um só tempo, tigre e tubarão. Em teoria, a cooperação poderia ter garantido o fim de quaisquer perigos futuros, tanto no mar quanto em terra. No entanto, isso exigia maior confiança, qualidade com raízes surpreendentemente rasas no caráter dos gregos. Tendo enganado os espartanos, Temístocles retornou triunfal a Atenas, como após a Batalha de Salamina. Com o passar do tempo, entretanto, ele perdeu prestígio. Em 470 a.C., a Assembleia Ateniense, que temia seus líderes na mesma proporção com que premiava o êxito deles, usou seu poder para puni-lo com o ostracismo e bani-lo da cidade. Apesar de engenhoso, o organizador da vitória sobre os persas debandou derrotado para o lado dos adversários, e quem serviu pelo resto da vida. Então, recém-assassinado Xerxes, apesar de Ésquilo, conseguiu afinal uma espécie de vingança. Um dos criadores de Os Persas foi Péricles, aristocrata ateniense que quem se deve o nome da época seguinte. Polido e modesto, mas capaz de atrair seguidores, foi patrono das artes, exímio comandante militar, diplomata experiente, astuto economista,
teórico constitucional de permanente originalidade, um dos maiores oradores de todos os tempos, reconstrutor da Atenas, como ainda a conhecemos, e por mais de 250 anos, líderes dessa cidade e do império que a regeu. E foi Péricles, quem mais que qualquer outro, desencadeou a Guerra de Peloponeso. O inesperado resultado de construir uma cultura para apoiar uma estratégia. Os espartanos não precisavam de uma nova cultura, pois as guerras persas haviam deixado intacta a deles. A dos atenienses, entretanto, estava de pernas para o ar. Eles haviam demonstrado habilidade em lutar por terra ao derrotar os persas sem os espartanos, no ano de 490 a.C., em Maratona, e com os espartanos em Plateia, em 479 a.C. A ilha de Temístocles, porém, exigiu o abandono dessa proficiência. Atenas temia Péricles, jamais poderia competir com o exército de Esparta. Em meados dos anos 450 a.C., Péricles havia concluído a construção das muralhas ao redor de Atenas e Pireu, possibilitando total segurança no mar em qualquer guerra futura. Apesar de coerente, a nova estratégia transformou os atenienses, como Tucídides percebeu, num povo diferente. Tradicionalmente, os agricultores haviam apoiado Atenas. Seus campos e seus vinhedos abasteciam a cidade em tempos de paz, e seus corpos enchiam as fileiras das infantarias e das cavalarias em tempos de guerra. Nessa ocasião, contudo, suas propriedades tinham crescido e sua influência diminuiria. Caso os espartanos invadissem, acabariam como refugiados, amontoando-se na cidade para observar dos muros casas, plantações e oliveiras serem destruídas. Péricles, ele mesmo dono de terras, prometeu, como prova de sua determinação, incendiar as próprias terras. Um dia, presumiu ele, os espartanos, preocupados com pouco confiáveis helotes de suas propriedades, desistiriam e voltariam para casa. Mas não por algo que os antigos estabilizadores da sociedade ateniense tivessem feito. Ao mesmo tempo, barcos ao largo do Pireu apoiariam Atenas de suas colônias além-mar, enquanto a frota atormentaria a costa desprotegida dos espartanos, apressando assim sua partida. O custo de uma frota mercante e de uma marinha, entretanto, era bem alto. Para lutar em terra, o Hoptile ateniense, um soldado de infantaria, só precisava de uma espada, um escudo, um capacete, armadura mínima e absoluta confiança ao homem ao seu lado, pois as falanges gregas avançavam como uma só unidade. A improvisação seria a garantia de desastre. A marinha, contudo, exigia instalações portuárias, barcos, velas e fileiras de remadores dispostos a chafurdar nos próprios excrementos. As tirrenes raramente faziam paradas. Impossibilitados de saber como transcorria a batalha e sob o risco de se afogar caso perdessem, deviam receber algum incentivo além da visão de belas propriedades, que a maioria nunca chegou perto de ter, ou da promessa de treinamento bélico, impraticável nos fedorentos e escorregadios alojamentos fechados. A necessidade de motivação ultrapassava em muito e ao simples ato de remar. Tirrenes eram embarcações de guerra usadas apenas para abalroar outras naus. Seus construtores, fossem cidadãos ou tesouro público, mal podiam esperar lucros. Devia haver benefícios menos tangíveis. Tampouco se esperava que os atenienses obrigassem suas colônias a alimentá-los. Colheitas, pesca ou criação de gado são atividades que requerem tempo e não podem ser forçadas. Não seria possível pagar mulheres e crianças para trabalhar nas muralhas. Os interesses familiares teriam que coincidir com as exigências da estratégia. Empreitadas ambiciosas exigem incentivos relevantes. Alguém precisava mostrar a todos, ou a quase todos, que os sacrifícios renderiam frutos, e os que Péricles tinha em mente não seriam dedicados aos deuses como no passado, mas a uma cidade que se tornara um estado e se transformara em império, e que deveria permanecer, entretanto, uma comunidade. Se apenas precisasse contar com o ardor dos seus cidadãos, deveriam então inspirar classes dentro da cidade e dos povos afora,
mesmo que isso representasse a união com um rival, Esparta. Ainda em muitos aspectos uma cidadezinha. Por isso, para Péricles, consolidar a sua cultura tornou-se uma prioridade. Péricles usou a oração fúnebre pronunciada em Atenas no fim do primeiro ano de guerra da Guerra de Peloponeso para manifestar sua expectativa. Os mortos tinham dado a vida, disse aos que por ele choravam, pela universalidade da singularidade ateniense. Atenas não imitava ninguém, era um modelo para todos. Como, no entanto, reconciliar esses aparentes opostos? A solução de Péricles foi unir escala, espaço e tempo. A cultura ateniense interessava à cidade, ao império e à história. Por sorte, Tucídides, ou alguém em quem confiava, compareceu e tomou notas enquanto o líder discursava. Bem antes de Péricles, Atenas caminhava aos poucos para uma democracia, definida por ele como um sistema a favor de muitos em vez de poucos. Ao assumir o poder, instituiu que todo cidadão adulto masculino que não fosse escravo tinha o direito de falar e votar na Assembleia Ateniense, com cerca de 5.000 a 6.000 participantes fixos. Era o maior corpo deliberativo existente no mundo, talvez até mesmo nos dias de hoje. Nossos cidadãos comuns, afirmou Péricles em um discurso, são juízes íntegros dos assuntos públicos. Ao contrário de qualquer outra nação, consideramos inútil o cidadão que não participa desses deveres. A discussão era um preliminar indispensável a qualquer ação sensata. A Assembleia funcionava separando a virtude do estado social. Se um homem queria participar, uma virtude. Sua condição obscura, status, não impediria. Qualquer um que pudesse reforçar uma fortificação, consertar um barco, mover um remo, ou pagar alguém para essas tarefas, ou até mesmo educar uma criança que um dia pudesse desempenhá-las, estava servindo ao Estado. Experiências de estratificação em outras sociedades, apesar de úteis, não podiam ser aplicadas a Atenas. Duvido que o mundo possa produzir um homem à altura de tantas urgências e agraciado com versatilidade tão ditosa como o ateniense. Vangloriou-se Péricles. Graças à confiança em muralhas, barcos e remadores, os atenienses haviam democratizado a condução da guerra. Não teriam elites de guerreiros treinados desde a infância, à maneira dos espartanos submissos à rígida hierarquia. Teriam, porém, mais guerreiros com quem o Estado poderia contar para proteger e determinar seus interesses. Enquanto nossos rivais buscam, por meio de uma penosa disciplina, a coragem desde o berço, em Atenas vivemos como bem entendemos, e, no entanto, estamos tão bem preparados quanto eles para enfrentar os perigos. A democracia a vigorar na Assembleia seria um modelo para a cidade. Mas o que dizer, contudo, do Império? Ao contrair compromissos em terra, os atenienses haviam expandido a necessidade de controle no mar. Cerca de 200 aliados ou possessões juraram lealdade quando a Guerra de Peloponeso teve início, levando-se em conta circunstâncias, atitudes e até mesmo línguas tão distintas. Podia Atenas confiar em uma outra cultura para manter a sua? A cidade conquistara seus amigos, reconheceu Péricles, concedendo favores, graças à constante gentileza de manter o beneficiário em débito, até o devedor saber que a retribuição será um pagamento, não um presente. Entretanto, os atenienses haviam proporcionado esses benefícios, não por cálculos de conveniência, mas por confiarem na liberdade. O que Péricles queria dizer é que Atenas tornaria seu império a um só tempo mais poderoso e mais seguro que qualquer outro rival. Poderia, assim, instituir a democracia em outras culturas, pois estados inseguros, temendo o pior, se aliariam de bom grado a Atenas. O interesse pessoal se traduziria em conforto e depois em afinidade. Por essa razão, a transparência era essencial. Abrimos nossa cidade ao mundo e nunca excluiremos os estrangeiros, por atos discriminatórios de qualquer oportunidade de aprendizado ou observação. Os atenienses consideravam os frutos de outros países um luxo tão familiar quanto os da própria terra. As muralhas globalizaram sua cidadania.
Ao especular sobre o futuro, Péricles apelava à memória. Os heróis homenageados não necessitariam de lápides, pois tinham a terra inteira como túmulo. Sua cultura, porém, construiria memoriais como provas extraordinárias. Na arquitetura e no adorno da cidade, por exemplo, aos quais Péricles dedicava tanto tempo e riqueza, bem como os textos, trabalhos filosóficos, peças, histórias, seus próprios discursos. Mensagens dentro de garrafas de tempos distantes, confirmando a singularidade de sua própria época. E ruínas. Nós forçamos todos os monumentos perenes, tanto do mal quanto do bem que fizemos. Enquanto oratória, o discurso de Péricles só se compara ao de Lincoln em Gettysburg. No entanto, onde Lincoln conectou os custos de guerra ao sucesso militar, Péricles reconheceu o fracasso estratégico. Ele esperava, afinal, evitar uma guerra com Esparta, equiparando sua superioridade terrestre à supremacia naval ateniense, enquanto construía uma nova espécie de império que disfarçaria quaisquer suspeitas. Como então Péricles definiu uma cultura destinada a evitar uma guerra depois de um grande conflito já ter eclodido? Bem, agora eu acho que eu vou continuar na próxima leitura. Deixe-me ver aqui. Faltam 20 páginas ainda. Então, deixo para o próximo vídeo. Tchau, tchau.